Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu conto com a presença de uma pessoa que vai ajudá-lo a conquistar o seu maior sonho. Segundo estudos, um dos maiores sonhos da população brasileira é a primeira casa própria. Eu converso aqui com André de Carvalho, ele que é corretor de imóveis. André, conta pra gente como é que tá o mercado de imóveis em Manaus. Bom, Trícia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, passar essa informação para todo o público, né? E ter um pouco da noção que atualmente a gente, no ano de 2023, está tendo um êxodo muito grande, né? Da saída, né, de muitos jovens buscando ter a sua moradia, saindo da casa dos pais. Então, assim, atualmente a procura está bem alta, principalmente pelo primeiro imóvel que a gente coloca como primeiro apartamento. Então, assim, a facilidade hoje em dia da informação vinda através da internet é muito grande. Então, a pessoa busca ali uma informação e sempre vai aparecer um patrocinado. Então, em Manaus, atualmente, nós estamos com diversas construções, né, imóveis na planta. E se você comprar atualmente um imóvel em 2023, em 2025, mais ou menos, você já está recebendo seu primeiro imóvel. Então, a busca é muito grande. Então, o mercado em Manaus, atualmente, é um mercado bem aquecido, a procura está bem alta. Como no início de uma nova década, né, a gente entrou no novo governo, começou já a estabilizar algumas coisas, que era um medo, né, antes até mesmo da eleição. Muitas pessoas que estavam em busca em 2022 já estão batendo o martelo comprando seu primeiro imóvel agora. Então, está bem aquecido. Gente, sempre foi um sonho de todo jovem ter a sua casa própria. Isso. Só que ao contrário, todo mundo quer seu canto, né, André? Todo mundo quer seu espaço, quer o lugar para chamar de seu, para ditar suas regras. Só que na minha geração isso era um sonho impossível, né? Não existia as opções que hoje se tem, né? E eu gostaria que você mostrasse opções que você não precisa somente de um contra-cheque de um valor alto. Existem outras maneiras de você financiar o seu primeiro imóvel, ter o seu teto. E hoje, depois da pandemia, a gente vê que muitos jovens buscam ter o seu lugar, né? Durante esse convívio tão intenso na pandemia, determinadas pessoas que estavam ali acomodadas com o hotel 5 estrelas da mamãe e do papai, chegaram à conclusão que já estava na hora de ter seu próprio espaço, né? E aí agora que definiram as novas regras, que mudou o governo, tá uma busca muito grande dos jovens encontrarem o seu espaço. E assim, quais os produtos que tu terias a oferecer para quem está em busca do primeiro imóvel? Só um minutinho, lembrando que Manaus ainda é um dos poucos lugares onde você consegue comprar imóveis na planta que são mais acessíveis. Existem determinadas cidades onde você não consegue mais encontrar em bairros bons nada na planta, nada que você possa ir pagando em prestações que caibam no seu bolso, né? Sim. E programar. Gente, todo mundo quer programar um dia, daqui a 3, 4 anos, ter essa casa própria. Nada melhor do que você começar hoje, para daqui a 3, 4 anos, você já está recebendo seu primeiro imóvel. É a forma de um plantio, né? Se você não tiver essa visão de plantar, de semear, para poder você receber o seu primeiro imóvel, atualmente na realidade que a gente vive, como a Trícia acabou de comentar, geralmente o pessoal imagina, eu preciso realmente de um contra-cheque muito grande, eu preciso realmente assim ter uma verba separada ali para dar uma entrada, sendo que não é bem assim. Você tenha 3 a 4 anos aí para poder negociar a tua entrada, por exemplo, no imóvel. Nós temos imóveis agora próximo Dom Pedro, próximo da Ponta Negra, tem um fácil acesso aí praticamente com 2 salários mínimos você consegue comprar o seu primeiro imóvel, porque nós estamos falando de valores atuais.
2023. Quando você for receber seu imóvel, além de você mesmo se planejar para receber o seu primeiro imóvel, você pode dar um ato e posteriormente parcelar a sua entrada quando você receber, aí que você vai começar a pagar com financiamento bancário para o banco o seu financiamento. Então você tem esse tempo, né, que são parcelas que cabem sim no bolso de um casal, por exemplo, a gente está falando de um casal de 25 anos para receber um imóvel aí aos 28, 29 anos de idade, tem como se programar. Ou até aquelas pessoas que terminaram faculdade, estão começando a trabalhar agora. Exatamente, está pegando o primeiro contrato. Ainda não estão sabendo o que fazer, como administrar o seu dinheiro. Gente, não tem nada mais seguro do que investir em imóveis. Exatamente, né? Quem atira em terra não erra, quer dizer meu avô. É verdade. E a outra coisa é que se hoje você está ali terminando a faculdade, você está iniciando seu primeiro emprego, ou já tem alguns anos de emprego, e não sente tanto a necessidade de adquirir o seu primeiro imóvel, daqui a 2, 3 anos você vai querer casar, você vai querer morar sozinho e tudo mais, aí você vai ter que desembolsar um dinheiro que a maioria das pessoas não tem. Exatamente. Né? É porque o brasileiro, muitas das vezes, ele utiliza muito, como a gente chama, né? Ele apaga muito incêndio, ele não se prepara, ele não se previne do que tem daqui para frente. Então, o que acontece? Atualmente, tem muitas pessoas que têm, por exemplo, já passou mais de 10 anos dentro de uma empresa, tem um FGTS ali parado, e muitas pessoas não sabem que dá sim para você utilizar como uma boa parte da sua entrada ali para você comprar o seu primeiro imóvel e passa anos, 10, 15 anos em um aluguel que a gente sabe que não volta, né, esse valor. Você está usufruindo ali de algo que não vai voltar. André, isso é muito interessante, tanto é que eu vou pedir um pequeno intervalo comercial para a gente degustar as delícias aqui e você explicar com mais folga de tempo a respeito desse tema. Ok. Eu peço um minutinho de comercial e a gente volta já já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta está sempre seguro. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui diretamente do Belle Époque, esse restaurante maravilhoso no Vieira Alves, com um corretor de imóveis, André de Carvalho. André, as pessoas acham que o primeiro imóvel é um sonho muito distante. Elas não conseguem imaginar como que elas podem viabilizar isso.
no intervalo nós conversávamos a respeito de maneiras de se comprovar e de se conseguir o financiamento. Eu gostaria que você explicasse. Você estava nos falando sobre o FGTS, você pode continuar falando a respeito do FGTS, que muita gente não sabe. E, por favor, as outras formas, né, que você viabiliza essa compra. Exatamente. Como eu havia dito, muitas pessoas passam anos, né, em uma empresa, acumulam ali um FGTS. Se a gente for colocar na ponta do lápis, o FGTS não está rendendo nem mesmo o que a poupança rende por mês. Então, muitas vezes as pessoas não sabem que ela pode sim utilizar o FGTS para iniciar uma compra do primeiro imóvel. Até porque quando você compra o seu primeiro imóvel, dentro do aplicativo, você mesmo que está nos assistindo, se você entrar dentro do seu aplicativo, do seu FGTS, você vai ver que tem um espaço em que você pode colocar a instituição financeira que vai fazer o seu financiamento, o seu banco, geralmente a Caixa Econômica faz o financiamento, você libera para que ela possa utilizar colocando na sua análise de crédito, o que facilita bastante na taxa de juros, até mesmo na liberação do crédito. Sem contar que muitas dessas pessoas trabalham 20, 30 anos numa empresa pagando aluguel Que não não tem adquire o seu próprio imóvel por não lembrar que ela pode utilizar o FGTS. Exatamente. 15 anos, 10 anos, a gente está falando praticamente metade de um período de um financiamento. Ela poderia estar já no processo de amortização, né? Que é o período que você começa a pagar suas prestações, que com o FGTS a cada 2 anos você pode amortizar no seu financiamento. Outra coisa interessante é, como a gente estava falando dos jovens atualmente, de 25 a 28 anos ali, é uma faixa etária que, se você for buscar comprar o seu primeiro imóvel nessa idade e com o primeiro contra-cheque da sua primeira empresa, vamos supor que você seja um assalariado, às vezes a gente quer pegar eu vou esperar ganhar, tá no auge da minha carreira, pegar um salário melhor, sendo que se você tem um contra-cheque que seja do início da sua carreira ali, você vai utilizar um contra-cheque com um valor menor, porém você tem um espaço muito grande para o tempo do teu financiamento. Ou seja, querendo ou não, a tua taxa de juros vai ser bem menor, dependendo da forma ali de financiamento que você vai escolher. E a parcela também menor? A tua parcela vai ser menor e a tua parcela fica congelada até você receber seu imóvel. Exatamente. Então é a mesma parcela daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, a gente pensando logo pelo lado positivo, nós jovens, né, buscando sempre melhoria, uma pessoa que é no mínimo, né, eu digo assim que o brasileiro, o amazonense, se ele é no mínimo organizado, daqui a uns 3 anos ele está praticamente com o dobro do salário que ele tinha há 3 anos atrás. Então a gente está falando de uma parcela que não vai custar nem 10% do que quando ele comprou. A gente vê 2 situações. Aquela pessoa de mais idade que trabalha a vida toda na mesma empresa, Isso. pagando aluguel, e não para pensar que um dia ela, ao se aposentar, ela vai ter uma queda de renda muito grande e o aluguel foi um desperdício que ela fez, ao passo que se ela tivesse utilizado o FGTS, terminando de pagar no momento da sua aposentadoria e tornando assim viável. Exatamente. Viver com o valor da aposentadoria, porque pagando aluguel é impossível. E temos também a situação do jovem, aquele que acabou a faculdade agora, ou curso técnico, ou iniciou o trabalho e tudo mais, e ou começou a ver que não tá bacana ficar na casa dos pais a vida inteira, ou então que não, que ele tá muito bem na casa dos pais, mas que um dia ele vai ter que começar a ter o seu primeiro imóvel, que não precisa ser definitivo também. É o primeiro, né? Porque um imóvel vai ter sempre uma valorização superior a qualquer outro ativo, né? Exatamente. E aí, o que a gente vê? Determinadas culturas, né? A maioria das culturas ocidentais, as pessoas saem de casa aos 18 anos para estudar e não voltam mais, né? No Brasil, o que acontece? O jovem, ele fica na casa dos pais durante o período de faculdade, então ele consome produtos de altíssimo padrão e não conta com o custo moradia, o custo de despesa de uma casa, então ele imagina que é muito difícil, que está impossível dele realizar o sonho, que claro que vai surgir, São uma chamados, hora vai surgir.
São os né? chamados vícios de consumo, né? Que você Isso. tem uma realidade que você já cresceu, só que você não consegue levar isso adiante sozinho. Então, por isso, para quem está em busca e realmente, depois até mesmo dessa entrevista, está pensando, começou a refletir, poxa, realmente eu devo me organizar. A compra de um imóvel na planta sempre vai ser a primeira opção. Por quê? Se você está comprando na planta, você está comprando ali com o INCC, né, o Índice Nacional da Construção Civil ainda muito baixo. Então, daqui a 3 anos você vai receber um imóvel que já valorizou. E dos pontos que nós temos aqui em Manaus, Dom Pedro, Planalto, Ponta Negra, Parque 10, são localizações que todos nós conhecemos, né? excelentes, próximos de pontos comerciais, e que daqui a 3 anos, se a sua realidade for outra, se você já estiver comprando já o seu terceiro imóvel daqui a 3 anos... Você usa como entrada. Exatamente, você pode colocar para alugar. Você vai pagar uma diferença mínima. Exatamente. Você já vai ter uma renda, se quiser Isso. colocar na locação, né? Exatamente. E para quem já tem muito tempo e ainda vai comprar, esse período que você compra o seu imóvel, por exemplo, período de 10 anos, é muito difícil uma pessoa pagar 30 anos o imóvel. Por isso que você entra no período de amortização. A gente chama o período de amortização quando você começa a pagar o seu financiamento. A cada 2 anos você utiliza o seu FGTS, ou se você, na sua vida, ganhou alguma causa, ou uma herança, ou até mesmo um valor a mais, tenho certeza que quando você chega para diminuir o seu saldo devedor, você vai tirar diversas parcelas dependendo da modalidade de financiamento ou até mesmo o tempo. Então, pouquíssimas pessoas passam esses 30 anos pagando aí. Eu vou pedir intervalinho comercial e no próximo bloco você vai falar as maneiras de viabilizar. Ok. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui diretamente do Belle Époque com o corretor de imóveis André de Carvalho. André, nós falávamos sobre esse primeiro imóvel, a realização desse sonho. Só que a gente precisa mostrar para o nosso telespectador que existem várias formas de se obter esse financiamento, não só com aquele contra-cheque alto. Sim. Conta pra gente, André. Bom, atualmente as pessoas buscam, como eu havia dito, as pessoas buscam esperar o contra-cheque o mais alto possível para liberar o mais crédito, um crédito muito alto ali no banco. Só que, atualmente, as construtoras estão viabilizando a sua compra até mesmo com a sua movimentação bancária, você tendo um score ali a partir de 500,
Não é muito difícil, você pagando as suas contas direitinho, a construtora consegue liberar uma compra, você dá um sinal mínimo ali de 5% e você tem um período, que é o período da obra, para você pagar até 25% a 30% do valor total do imóvel e posteriormente você vai pagar basicamente, né, o valor de uma parcela de um financiamento. Então isso viabiliza bastante para quem é autônomo. Por exemplo, uma pessoa que acabou de se divorciar, não tinha uma renda anteriormente, é autônomo, não fez uma declaração, mas ela pode utilizar sim a sua movimentação bancária. E até mesmo para quem é autônomo, nesse período de declaração, já tem o MEI, EME, se você puxar no seu imposto de renda, você pode utilizar sim o seu imposto de renda para ser aprovado. Então a gente tem diversas formas, né, de descomplicar para um financiamento. Então, olha só, você pode conseguir um financiamento através do seu contra-cheque, do seu imposto de renda, da sua movimentação bancária, ou pode utilizar o FGTS para boa parte da amortização, né? Isso, da entrada, exatamente. Bom, André, com relação àquela questão de rentabilidade, do sujeito que não compra para morar nesse momento, ele vai comprar para investimento, para os filhos, o que é mais vantajoso? É eu ter um apartamento de luxo para investimento ou mais apartamentos mais simples com o mesmo valor? Imaginando que eu tenho um valor X, o que é mais vantajoso, no que é mais vantajoso aplicar? Bom, atualmente, torno a dizer, no cenário que a gente está vivendo no Brasil, é um êxodo muito grande, né? É um êxodo, né, muito grande da saída dos jovens, finalizando a faculdade, vindo de interiores para a cidade. Não só os jovens, mas também muita gente migrando de casas para apartamentos. Exatamente, porque o custo hoje em dia para você manter uma casa é em torno de uns 5 salários mínimos, basicamente, para você manter uma casa de 2 pisos. E também a questão da segurança, né? Exatamente. Não só a segurança pública, mas às vezes a pessoa com mais idade escorrega, se machuca. Então, para quem está buscando fazer um investimento, você comprar imóveis na planta, sabendo que você vai ter sim um processo de valorização e você poder diversificar, até mesmo na cidade, você colocar em diversos pontos imóveis diferentes, eu tenho certeza que você vai atingir públicos diferentes. Se você colocar apenas em um único imóvel, o seu investimento corre um risco muito alto. Por quê? Se você colocar, é aquela situação, né? Se você colocar todos os ovos em uma cesta, pode ser que caia uma pedra e destrua todos, né? Se você colocar e distribuir seus ovos em várias cestas, uma vai vir premiada. E André, você tem uma opção muito grande, um número de opções muito grandes desses imóveis de baixo valor. Sim, sim. Onde você pode, com um valor de um apartamento bom, se você não compra para morar, você compra 4 apartamentos desses, primeira residência, primeira moradia, desses apartamentos para gerar renda, que acabam gerando uma renda muito maior do que de um imóvel luxuoso, né? Exatamente. Sem contar com o risco de ficar com todos. Exatamente. Se a gente está falando de um imóvel de alto padrão, são imóveis que atualmente até estão escassos, né, por falta, né, de público, né? E se a gente está falando de imóveis de médio, padrão, se a gente for botar para alugar, atualmente sempre vai ter. Há uma demanda muito grande para pessoas que querem alugar, que estão em busca de ter uma melhor localização ou sai de um trabalho e quer ficar mais próximo. Então você ter um imóvel bem localizado, que você pagou num valor ali ainda de planta, com certeza você vai estar fazendo uma boa escolha. Sempre vai ter demanda para sua locação. Agora, quem quer buscar uma moradia com uma boa localização e pagar um preço assim bem acessível, também é uma ótima opção atualmente. E vamos falar daquilo que a gente estava conversando a respeito de como começar a sua vida. Você vai começar a sua vida morando num lugar que consuma toda a sua renda, ou vai começar num lugar onde você consiga ter uma sobra
para acumular patrimônio? O que é melhor? Com certeza no local que você vai conseguir viver bem, né? Sobrando, sempre tem que sobrar, pelo menos no mínimo ali uns 20%, porque com esses 20%, como eu falei, o brasileiro ele não pode apagar incêndio, ele tem que estar preparado para o que pode vir a acontecer. Você não, por exemplo, se você não tem um plano de saúde hoje em dia, você pode até recorrer ao SUS, mas e aí? E os medicamentos que você vai comprar? Então você tem que estar preparado. Então você sempre viver a um padrão um pouco mais abaixo do que você rentabiliza por mês, sempre será a melhor opção. E aqui você tem no seu Instagram uma série de opções. Isso, sim. Diz aqui para o nosso telespectador onde ele te encontra. Você me encontra no Instagram, Imob Carvalho. Se você digitar, vai ser um dos primeiros a aparecer. E nós temos lá diversas opções dentro da cidade. Imob Carvalho. Imob Carvalho. Isso. @Imob Carvalho no Instagram. Isso. Alguma outra rede social? O meu Instagram pessoal, se você quiser mandar uma mensagem, conversar comigo. Não, olha, gente, não mandem mensagens para ele, tá? O negócio dele é com imóveis, ele já é um rapaz comprometido. Não, mas justamente sobre imóveis. Se tiver alguma dúvida, e se eu não responder lá pelo Imob Carvalho, eu vou responder pelo André de Carvalho. Eu não tenho nada no meu Instagram, eu movimento realmente o Imob Carvalho, onde a gente mostra as opções dentro da cidade aí. São as oportunidades para quem quer investir e a melhor opção para quem quer buscar a primeira moradia. Lembrando a vocês que os imóveis são sempre o melhor investimento. Eles têm as maiores valorizações e o André, ele tem como mostrar para vocês um número muito grande de imóveis com capacidade de valorização que hoje você consegue comprar por um preço acessível. Eu agradeço a audiência de vocês e espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau.